Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é delicado: luto. Comigo no estúdio está a psicóloga Kellen Oliveira. Doutora, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite. Doutora, nós enfrentamos na sociedade ocidental uma dificuldade tremenda de lidar com a morte. Em alguns lugares do mundo, em algumas sociedades, em algumas culturas, a morte é inclusive festejada. Sim. Isso depende muito do padrão cultural, como se a pessoa já tivesse cumprido sua jornada e agora estivesse sendo premiada com a vida no mundo espiritual. Só que nós no Ocidente não pensamos assim, né? Encaramos sempre a morte como o fim, apesar de termos grandes religiões no Ocidente ou no Médio Oriente, né? As nossas religiões, as ocidentais, são derivadas de religiões orientais. Eu falo aí do cristianismo, do islamismo principalmente, né, e do judaísmo, são as três grandes religiões, né, que temos no mundo. Daí já o budismo é mais para o Oriente, com outra filosofia. Mas, apesar dessa base religiosa, principalmente aquela voltada ao cristianismo, encaramos sim, do ponto de vista físico, a morte como fim e não conseguimos reinterpretá-la. Mas existe mais de um tipo de luto também. E eu gostaria de começar a nossa conversa por aí, mas falando do luto clássico, aquele relacionado à morte. Como que as pessoas normalmente reagem dentro da nossa cultura à morte e como é possível minimizar as dores do luto? Então, como você mesmo colocou, aqui no Ocidente a gente tem essa visão da morte atrelada à dor, ao sofrimento e à perda. Então a gente acaba tendo esses sentimentos negativos associados à perda de uma pessoa, de um ente querido, um familiar ou até mesmo um amigo do grupo social. O que a área da psicologia busca fazer é uma avaliação das singularidades de cada indivíduo e da capacidade que cada um tem dentro da sua subjetividade para enfrentar uma situação de luto e de perda. A partir dessa avaliação inicial, é possível planejar um processo único para acompanhamento psicológico desse sujeito. Então, depende das particularidades de cada um, da singularidade de cada indivíduo, para delinear um processo terapêutico a partir dessa necessidade. Nós temos dificuldade de lidarmos com as nossas dores, né? Na antiga Grécia, Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. É um mistério terrível, né? A gente se autoconhecer. Então, por isso que a profissão de psicólogo é tão respeitada e admirada, né? Eu realmente nutro uma admiração profunda por quem lida nesse campo de atuação, nessa área da saúde. E, como eu disse, o luto, pelas suas características ligadas ao nosso contexto, à nossa história, eles são os elementos, as pessoas que lidam com diferentes elementos durante o processo de luto. As pessoas acabam enfrentando muitos desafios, né? E nem todos têm acesso a psicólogos, né? Eu sei que o tratamento em consultório seria o recomendável para quem tem dificuldade em superar o luto. Aí existe uma pergunta: o que é normal como luto em relação à morte? Por exemplo, um ano de luto, se for um cônjuge, 3 anos de luto, o comportamento, como ele se caracteriza? Na iniciativa privada, você tem 3 dias depois que um ente querido falece para ficar em casa, mas você tem que voltar ao trabalho. E nem sempre isso é fácil. Como se lida com isso da maneira mais pacífica possível? Mas, recapitulando, o que seria normal em luto? Como eu já tinha falado anteriormente, cada pessoa responde ao luto de uma maneira singular. Para algumas pessoas, a noção da perda vem muito rápido, logo após esse dado evento da morte, do falecimento. Já para algumas outras pessoas, precisa de mais tempo para processar e entender o que está acontecendo. Então, a partir disso, dá para a gente pensar que cada indivíduo vai ter o seu tempo para processar essa informação, esses sentimentos. Não existe um tempo médio, então? Não existiria um tempo médio. E também o projeto terapêutico singular, ele tenta buscar ressignificar a morte, né? Então, apesar de ter ocorrido essa fatalidade,
tentar buscar um encerramento desse ciclo, uma aceitação, para que o indivíduo consiga ter a melhor vida possível a partir disso. Quem não tem condições de pagar um psicólogo pode procurar o CAPS em Ponta Grossa, né? Isso, em Ponta Grossa temos 3 CAPS. E o que pode ajudar, então, nesse processo? Sim. Doutora, mas no dia a dia, o que a senhora recomenda para quem perdeu um ente querido e precisa lidar com isso? No dia a dia, acredito que uma das questões mais importantes é ter uma rede de apoio. Tanto a rede de apoio familiar, quanto uma rede de apoio social, entre amigos, até mesmo dentro da questão de trabalho, ter uma boa convivência, um diálogo com os colegas. Isso já ajuda muito para a pessoa conseguir se expressar e descarregar um pouco daqueles sentimentos negativos que ela vem carregando diante do processo do luto, que é uma resposta normal a esse acontecimento. Ela precisa ter alguém com quem desabafar, seria isso? Isso. A psicologia, os profissionais da área de psicologia dão esse apoio num sentido mais técnico, enquanto somente esse apoio técnico nos faz o bastante. Então, ter também essa rede social de amigos, de colegas e familiares também suporta a passar por esse período. Ou seja, ninguém é uma ilha. Não, de maneira alguma. Acredito que é necessário o apoio de todas as partes, né? Buscar compreender o sofrimento, tentar encarar a pessoa enlutada com a maior empatia possível, respeitando o momento dela, o processo de desenvolver esse luto, para que ela consiga, após a aceitação, vir para um estado normal e saudável. O choro compulsivo durante um intervalo de tempo é natural, né? Sim, o choro também é uma maneira de descarregar, de desabafar esses sentimentos negativos. Então não há por que bloquear isso, ou seja, a pessoa está triste, eu não quero que ela chore. É melhor deixar ela chorar. Sim, o choro é uma expressão natural, né? Todos nós, diante de dor, a gente acaba chorando. É uma resposta natural do corpo, realmente, frente ao sofrimento, seja o sofrimento físico ou emocional. Então, é claro, para algumas pessoas é um choro mais descontrolado, mais sofrido, né? Outras um choro mais contido, cada um tem esse tempo e esse desenvolvimento singular. Como eu disse, apesar da conexão com a religiosidade que muitas pessoas têm, é difícil encarar o fim do ciclo terreno, vamos colocar dessa forma. Né? E a senhora falou em ressignificar a morte na sua fala até agora. Sim. O que seria isso? Como a gente já havia colocado no começo, a morte é muito vista como realmente o fim, o término e uma perda irreparável para a pessoa, né? Então não teria como voltar ao estado anterior. Ressignificar a morte seria então aceitar que ela aconteceu, que não tem como alterar esse fato, mas buscar olhar as lembranças e as memórias com um olhar mais positivo, com uma percepção mais afetiva, mais amorosa e calorosa, porque esse momento terreno, né, essa experiência terrena aconteceu e isso não será alterado. A morte foi uma fatalidade apenas. Então, buscar ressignificar esse valor da vida, dos momentos prazerosos, e a partir disso continuar com a vivência apesar da perda. Eu entendi o que a senhora quis dizer. É como se estivéssemos mudando o foco. A gente não foca na ausência que a pessoa causa, porque faleceu, não há como mais a gente vê-la todos os dias. Sim. E nos focamos, quando a gente sente a ausência, a gente já se foca, por exemplo, numa memória positiva que tivemos com aquele indivíduo, com aquela pessoa que infelizmente nos deixou. Seria isso? Isso. Seria exatamente isso, porque querendo ou não, a vida vai continuar, os processos, as relações sociais, o trabalho, a família, tudo isso continua na vida da pessoa, e a questão do luto, ela deve ser um período, uma fase que a pessoa vivencia e não uma constante. Então,
buscar compreender, aceitar esse momento e realmente mudar o olhar e o foco diante do acontecimento. Doutora, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo luto. Comigo no estúdio está a psicóloga Kellen Oliveira. Doutora, nós falamos um pouco sobre o luto relacionado à morte, mas o sentimento de luto ele não está apenas ligado à morte, ou seja, à perda de um ente querido. Nós também temos o luto por diferentes razões. Entramos num estado de profunda tristeza porque perdemos algo ou alguma coisa, né? Algumas pessoas entram em estado de luto porque perderam o emprego, ficam às vezes 10, 15, 20 anos. E na hora que perdem o emprego, perdem também o seu círculo de convivência, aquelas pessoas com as quais ela convivia durante 8, 10 horas por dia, não vai mais vê-las. Às vezes entramos em luto porque perdemos um bem. Um veículo é furtado, uma casa, infelizmente, pode pegar fogo. São dificuldades que podem ser superadas com um novo emprego, com um novo bem, mas nem sempre são fáceis. Existe o luto também de quem perde, por exemplo, um parente para as drogas, um filho. Quando eu digo perde, às vezes acontece realmente da pessoa falecer, e às vezes acontece da pessoa ficar perdida dela mesma, desconectada da realidade por conta do uso excessivo de entorpecentes. Como que nós lidamos com essas diferentes situações? Quando o luto se trata de uma questão da perda de um objeto ou de uma pessoa, mas não com o falecimento, o trabalho psicológico principalmente muda em relação a isso, porque é necessário criar um novo olhar em cima dessa situação que aconteceu. Como você colocou, a perda de um trabalho pode acontecer também. A aposentadoria também é um fator que acaba gerando luto em diversas pessoas. Perda de relacionamento, divórcio também pode gerar esse sentimento de luto. Então o trabalho acaba mudando um pouco devido a esse fator que não é causado por uma pessoa, por um falecimento. Mas também a partir disso pode ser criado um projeto singular para cada pessoa, visando enfrentar essa situação, criando a autonomia na pessoa, o protagonismo, para que ela possa superar esse momento, enfrentar esse momento de adversidade e de perda. Porque o luto é justamente isso, a perda de uma pessoa, a perda de um objeto amado. Então, seria necessário enfrentar esse momento através da instauração da autonomia, da autoconfiança, da autoestima na pessoa para que ela possa superar esse momento. A senhora falou agora uma coisa importante, autoestima, autoconfiança. Uhum. Não que o restante não tenha sido importante, não é isso. Mas eu gostaria de destacar esse tópico, justamente a senhora falou, por exemplo, de divórcio. Né? Sim. Às vezes o término de um namoro, no caso da adolescência, isso tem uma magnitude terrível na adolescência, né? Eu gostaria de saber o seguinte, quem passa pela ruptura conjugal, o conselho seria se valorizar no processo, entender que a felicidade não reside no outro, mas nele mesmo? Sim, com certeza. Às vezes relacionamentos, a gente tem uma visão às vezes muito romantizada, né, de relacionamentos, e eles podem não ser tão bons assim, podem trazer muitos momentos de tristeza e de sofrimento para uma ou para ambas as partes dos envolvidos. Então, a questão da autoconfiança, da autoestima, auxiliam nesse processo da ruptura, para que a pessoa consiga entender e superar esse momento de término, e assim ela possa dar prosseguimento à sua vida, com as suas atividades, com o seu projeto de vida, os seus planos, e mais futuramente novos relacionamentos, e continuar se desenvolvendo apesar desse fato que ocorreu. Doutora, em relação de novo usando a questão da autoconfiança, em relação ao emprego, quem fica, por exemplo, muito tempo no mesmo trabalho e acaba sendo demitido porque não se atualizou, ou simplesmente porque a empresa passou por uma grande dificuldade, enfim, os motivos podem ser diversos, né?
Também é preciso recuperar a autoconfiança e a autocrítica, às vezes, dessa pessoa no processo de análise? Sim, o processo de análise, de terapia, auxilia nisso também, colocando questionamentos para que a pessoa venha refletir o que ela pode fazer a partir dessa perda, desse trabalho, desse momento que ela tá vivendo. E quando a gente fala de autoconfiança, de autocrítica, né? Porque às vezes a autoconfiança só vem com autocrítica, né? Sim, com certeza. Ou seja, é preciso fazer uma autoanálise daquilo que eventualmente saiu errado para que não se repita na sequência? Sim, e esse processo é constante, deve ser constante. Então, esse processo de voltar o olhar para si mesmo, de analisar os pontos que estão sendo trabalhados ou que estão sendo negligenciados também, para a partir disso ter uma noção global do seu processo de desenvolvimento, de atualização no dia a dia, e assim desenvolver a autocrítica e perceber o que pode ser alterado, o que pode melhorar também dentro do processo terapêutico. A gente mencionou aqui a questão de se perder o filho para as drogas. Infelizmente isso é comum. Sim. Existe uma questão de saúde pública nisso. Eu sei que a senhora trabalhou com grupos de apoio, né, justamente nesse campo. Existe uma questão de saúde pública, algo ligado também ao crime, né? Jamais teríamos acesso a determinados produtos se não fosse o crime organizado, né? Então o crime organizado tem uma contribuição direta em relação ao consumo de entorpecentes. Pois bem, apesar desses aspectos, nós temos também um aspecto psicológico. Como que um pai ou uma mãe lidam com um filho que, por descuido, por uma questão genética ou por uma opção mesmo, né, acabou mergulhando nesse universo que é tão escuro? Eu acredito que a grande tendência dos familiares, principalmente pai e mãe, é não querer ver o filho numa situação dessa de consumo e de abuso de drogas. Então, o que eu tenho na minha experiência é que eu vi muitos familiares tentando resgatar os filhos desse ciclo de vício, seja por acompanhamento psicológico, por comunidades terapêuticas, várias diferentes opções para resgatar essa pessoa desse meio da drogadição. E também é um processo que traz muito sofrimento para a família. Muitas famílias acabam que não têm contato, não têm consumo e uso de drogas, mas vendo um filho, muitos adolescentes, muitos jovens utilizando e abusando desse consumo, acaba gerando esse grande sofrimento na família, uma tentativa de recuperar os sentimentos atrelados nesse processo anterior ao abuso das drogas. O que a senhora recomenda para esse estado de luto específico? Esse estado também, acredito que a melhor opção seria o apoio, uma rede de apoio, tanto com profissionais como também na questão social e familiar, para que a pessoa ela possa ter força para enfrentar esse momento de dificuldade. No caso do paciente específico, a internação, enfim, internar o paciente de maneira obrigatória seria uma saída ou não vai surtir o efeito necessário? O paciente sim, porque às vezes o que ele acaba mais precisando é a desintoxicação do corpo para cortar o uso da droga realmente, para que o corpo seja desintoxicado. Então a internação auxilia bastante nisso, e muitas das internações hoje estão associadas também com fatores de terapia em grupo e de atividades para que a pessoa consiga desviar o foco do uso das drogas para outras funções mais aceitas. Doutora, finalizando a nossa conversa de hoje, quem se encontra em estado de luto por qualquer motivo, qual a orientação geral que a senhora dá? A orientação geral seria buscar conversar com familiares, com amigos, com pessoas que estejam dispostas a ouvir, a buscar entender essa situação
do indivíduo e também, quando necessário, buscar um apoio profissional, seja pela psicologia, pela psiquiatria, análise. Existem várias linhas que a pessoa pode conseguir esse apoio profissional também. No CAPS seria a porta de entrada? Isso, o CAPS ele funciona no sistema de portas abertas e lá também eles podem encaminhar para diversos outros locais. Kellen Oliveira, psicóloga, obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigada. E obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta termina neste instante e voltamos na semana que vem.